Caças norte-americanos decolam para interceptar um jato. Todos sabiam que havia um grande problema. Aguarde! Eu não consigo vê-los. Mas esta não é uma missão de combate. Nossa meta era tentar descobrir o que havia de errado com aquele avião. É uma emergência no ar. 47 Bravo Alpha. Jacksonville, por favor, responda. Um Learjet particular está a centenas de quilômetros fora do curso. Há alguma razão para aquela tripulação não estar se comunicando com o controle e precisamos descobrir qual é. Ele consegue ver alguma coisa na cabine? A aeronave estava voando para uma grande área metropolitana. Alguém chame o Learjet. Eu preciso saber quanto tempo este avião pode ficar no ar. Se ele caísse naquelas áreas, haveria mortes em massa. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Silêncio mortífero. É 8h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Orlando. Luzes. Ligadas? Rádios. Os pilotos de um Learjet particular executam a sua checagem pré-voo. Ligados? Eles estão se preparando para levar passageiros conhecidos. Prontos para taxiar. Bem a tempo. Olha o homem em pessoa. Bom dia. O jogador de golfe profissional Payne Stewart está a caminho de Dallas com alguns parceiros comerciais. Claro, da área do alvo é grande, mas se você erra, o bunker vai comê-lo vivo. Payne Stewart é uma das figuras mais extravagantes do mundo do golfe. Aos 42 anos, Payne está fazendo um grande retorno. Ele acaba de ganhar o US Open, um dos eventos mais importantes do Tour. Mas ele é quase tão famoso por seu guarda-roupa típico quanto é por seu jogo. Payne Stewart era extravagante, era expansivo, era envolvente. O pai dele sempre usava blazers coloridos. E ele sempre disse ao Payne, você quer se destacar. Então Payne disse, vou usar calças curtas, meias e boina. Por isso, até que não acompanhava golfe, sabia quem ele era pela forma como ele se vestia. Eu quero mostrar a minha ideia para aquele bunker. Payne Stewart espera que o seu futuro no golfe vá além de jogar. Ele tem grandes planos para a construção de um novo campo na Universidade de Dallas, onde ele aperfeiçoou suas habilidades como amador. Havia 3 outras pessoas com ele no avião, além dos pilotos. Havia Van Arden, que era seu agente, juntamente com Robert Fraley, também seu agente, e Bruce Borland, que era um membro do grupo de projetos de Jack Nicklaus. Esse buraco vai ser difícil. São mais de 500 jardas. Payne voa regularmente no Learjet, um avião que leva o nome do homem que o projetou. Bill Lear estava trabalhando em um projeto de caça para os suíços e quando eles decidiram não construir a aeronave, ele pegou aquele projeto, trouxe-o de volta para os Estados Unidos e construiu o Learjet. 47 Bravo Alpha, você está liberado para decolar. Está pronta? Então vamos lá. Empuxo e decolagem. O comandante Michael Kling está bem qualificado para pilotar essa máquina de alto desempenho. Ele é um ex-piloto da Força Aérea e instrutor de voo. Muitos pilotos saíram da Força Aérea e começaram a pilotar Learjets porque davam a eles o desempenho ao que estavam acostumados. Era como um Porsche ou uma Ferrari de jatos executivos. V1. A copiloto Stephanie Belegarig tem menos de 100 horas no Learjet. Ela está ansiosa para somar mais horas de voo nele. Rodar. Às 9h19, o Learjet decola. Bom dia, Jacksonville. Aqui é Learjet 47 Bravo Alpha subindo para nível de voo 260. A tripulação faz contato com o controle de tráfego aéreo de Jacksonville. Bom dia, 47 Bravo Alpha. Suba e mantenha o nível de voo 390. Wesley Kutch era um dos controladores de plantão naquele dia. A tripulação do Learjet foi extremamente profissional, alegre, nada fora do comum. Mesmo um olá típico, como você está, verifique a sua altitude, curso, etc. Learjet 47 Bravo Alpha, entendido Jacksonville, subir e manter o nível de voo 390. O controlador autoriza o jato a continuar a subir até 39 mil pés.
O Learjet geralmente voa mais alto do que os aviões comerciais. Ao voar em grandes altitudes, onde o ar é rarefeito, o Learjet poupa combustível. Você obtém uma boa economia, então vai do ponto A ao B e isso lhe custa menos. O plano de voo pede que o avião voe para noroeste em direção a Cross City, Flórida. E em seguida vire para oeste e voe direto para Dallas. 14 minutos depois da decolagem, o Learjet viajou 120 quilômetros. É hora de passar o controle do avião para um novo controlador de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo é uma série do que chamamos de transições. E isso significa que é hora dele atravessar para o setor de outra pessoa. 47 Bravo Alpha entra em contato com o Jack Center em 135.65. Os pilotos precisam mudar para uma frequência de rádio diferente para falar com o próximo controlador. 47 Bravo Alpha, responda, por favor. Mas não há resposta. Não há nada realmente incomum em perder uma mudança de frequência. É cedo, logo após a decolagem. Parto do princípio de que eles estão tratando de fazer tudo o que tem que ser feito. Realmente não era alarmante. 47 Bravo Alpha entra em contato com o Jack Center em 135.65. Todos os controladores sempre lembram quando não tiveram uma resposta sobre uma mudança de frequência. E eles dão um tempo, continuam a fazer o seu trabalho e em seguida voltam àquela aeronave. Eles tentam novamente. 47 Bravo Alpha, aqui é Jack Center. O que foi? Aquele Learjet. Não está respondendo. Está fora da frequência? Há uma infinidade de razões para uma aeronave perder uma chamada. Vamos ver se ele nivela quando deve. O Learjet quase atingiu a sua altitude de cruzeiro pré-aprovada de 39 mil pés. Ainda estão subindo? Deixe-me ver o plano de voo. Quando eles subiram até 39 mil pés, todo mundo sabia que havia um grande problema. Eles têm uma curva a fazer em Cross City. Vamos torcer para fazerem a curva. Vou tentar de novo em outra frequência. 47 Bravo Alpha, Jacksonville, por favor, responda. Ao mesmo tempo, pilotos de outros aviões na área também tentam contatar o Learjet. 47 Bravo Alpha, responda. Tem essa coisa de irmãos de sangue entre os pilotos. Se algo está começando a dar errado, talvez você possa interferir com segurança e remediar a situação. Se os rádios do Lear estivessem falhando, mas ainda não falharam de vez, então uma retransmissão pode ser configurada para se comunicar com a aeronave em terra. Qualquer piloto, você tem contato com o Learjet? Negativo, nada do Learjet. Faz 20 minutos que o avião de Payne Stewart deixou Orlando. Controladores observam apreensivos enquanto ele se aproxima de Cross City. É um momento crítico. Eles sabem que a qualquer segundo o Learjet deve virar para o oeste, na direção de Dallas. O nível de tensão era tão alto que daria para ouvir um alfinete cair. Que droga! Ele não estava fazendo uma correção de curso. Havia algo muito errado. Aqui é Jacksonville Center. Eu estou declarando uma emergência. Estávamos todos em estado de choque, não acreditando naquilo. Aqui é o Benson. Especialistas da National Transportation Safety Board são notificados da emergência. Me arranja um mapa. Ok. Uma vez que o sistema de controle de tráfego aéreo percebeu que a aeronave tinha se desgarrado, por assim dizer, o próximo passo era tentar descobrir o porquê. Ou ele foi sequestrado ou deu algum defeito. A tripulação estava incapacitada de alguma forma. É aqui que eles estão agora. Controladores convocam caças F-16 para rastrear o Learjet fora de curso. A tripulação está incapacitada? Há algo de errado com a aeronave? Há alguma razão para a tripulação não estar se comunicando com o controle. Então o nosso trabalho é ir para cima e descobrir o porquê.
situação é cada vez mais urgente. O avião desviado não faz contato há mais de 1 hora e está prestes a sobrevoar a densamente povoada área do entorno de Memphis. Chame alguém da Learjet. Eu preciso saber quanto tempo esse avião pode ficar no ar. A aeronave estava voando para uma grande área metropolitana. A questão então era, se saísse do controle ou ficasse sem combustível sobre Memphis, o que aconteceria? Jim Tidball, investigador da Learjet, é imediatamente recrutado para a equipe. Onde ele está agora? A sua primeira tarefa é determinar o quão longe o avião pode chegar com o combustível que tem a bordo. Eu quero dados de desempenho do 35 agora. Quando o avião não fez a curva, ele continuou em direção a Memphis. E depois de Memphis, ele iria em direção a St. Louis. E depois de St. Louis, iria em direção a Minneapolis. Essas são todas as grandes áreas metropolitanas. Se ele caísse nessas áreas, haveria mortes em massa. Um pequeno jato particular, num voo de rotina, se transformou em uma emergência nacional. Nós temos uma história acontecendo agora, como vocês podem ter ouvido, há um Learjet civil. A notícia de um Learjet voando a centenas de quilômetros fora do curso chamou a atenção da nação. Aumente o volume para mim. Força Aérea está simplesmente dizendo que... Investigadores da NTSB ficam atentos à cobertura da mídia. tentam descobrir o que está... Começamos a montar nossa equipe de investigação e monitoramos a situação pela televisão, assim como muitas pessoas nos Estados Unidos. Ele tinha uma carga completa de combustível quando partiu. Por isso a situação ficou bem estranha para nós. Para realizar todo o seu trajeto. Há algumas boas notícias. O avião passou pelo espaço aéreo de Memphis. Pelo menos não atingiu a cidade. Mas a crise está longe de terminar. Os controladores ainda não sabem por que o avião não está respondendo. E há mais centros urbanos no caminho do Learjet. Se ele não mudar de curso em breve, os caças podem ser obrigados a tomar medidas drásticas. Se fosse tomada a decisão de que deveriam derrubar o avião, em vez de permitir que fosse na direção de uma área metropolitana, essa decisão teria que vir da Casa Branca. A FAA começou a acompanhar uma aeronave em perigo. O presidente ficou ciente dessa situação esta manhã em reunião com seus assessores econômicos. Tudo bem, acho que consegui alguma coisa. Jim Tidball fez um cálculo aproximado de onde o avião vai ficar sem combustível. A CTA continuou dando à equipe dados em tempo real a respeito de onde o avião estava, a direção em que estava voando e tudo mais. De modo que sempre sabíamos onde o avião estava e, calculando o consumo de combustível nessas altitudes, poderíamos descobrir o quão longe ele iria. O melhor palpite é Dakota do Sul. Possivelmente Dakota do Norte. Não dá para dizer mais do que isso. Vamos torcer para ele estar certo. Com sorte, não vão bater em nada. Essa é a parte assustadora de toda a equação aqui. Ele vai bater numa casa, vai cair numa cidade. O meio oeste é vasto, mas qualquer coisa seria possível. No ar, os pilotos dos F-16 alcançaram o avião fora do curso. Aguardem. Eu não consigo ver bem. Uma vez que interceptamos, o nosso trabalho é descobrir o que está acontecendo com o avião. Nós examinamos o avião visualmente. Nenhum dano. Não havia painéis faltando, nem vazamento de combustível, por exemplo, nem nenhum outro fluido vazando. Não havia danos óbvios no exterior. Os pilotos dos caças estão desesperados para se comunicar com a tripulação do Learjet. Então eles fazem uma manobra aérea arriscada. Muito bem, vou tentar acordá-los. Talvez, sabe, voando pelo meu rastro, a turbulência causada pelo caça-líder, neste caso, provocaria alguma reação deles.
Você espera que haja movimento. Mas não adianta. O Learjet não responde. Ele consegue ver alguma coisa na cabine? Aguarde, vou olhar mais de perto. Mas o Coronel Olson não desiste. Embora o seu F-16 seja projetado para voar em velocidades muito mais altas, ele o pilota mais para perto para dar uma olhada melhor. Voar um F-16 a uma velocidade de ar baixa pode ser difícil, especialmente em grandes altitudes. Foi muito estranho estar ao lado deles, imaginando o que estava acontecendo dentro da aeronave. As janelas da aeronave fornecem um indício ameaçador. Nenhum movimento e... As janelas estão cobertas de gelo. Quando veio o informe de que o para-brisa parecia estar coberto de gelo do lado de dentro e que as janelas da cabine estavam escuras, isso foi motivo de preocupação. Se as pessoas estivessem conscientes, estariam tentando raspar aquela condensação para que pudessem ver. Então, se não vê nenhuma tentativa de se livrar daquela condensação, você logo pensa qual é a condição da tripulação e dos passageiros que estão a bordo dessa aeronave. A dura realidade da situação se instala. O para-brisa com gelo, a cabine escurecida indicam que a tripulação provavelmente não estava mais conosco. O Learjet agora é um avião fantasma. Então me diga, onde será o provável local da queda? Com nenhuma esperança para os passageiros e tripulação, o único foco agora é onde o avião vai cair. Como investigadores da NTSB, estávamos muito interessados em saber onde a aeronave ia cair. Obviamente porque tínhamos que chegar lá o mais rápido possível. Mas eles só podem esperar e observar. Ao ouvir a notícia da probabilidade de Payne estar naquele avião, foi muito chocante. Não parecia real. Ele estava vencendo o US Open e agarrando o rosto de Phil Mickelson e erguendo um troféu. Após cerca de 4 horas no ar, o Learjet se aproxima de Aberdeen, Dakota do Sul. Entendi. Ele pode cair a qualquer hora. Segundo os cálculos, o jato está quase sem combustível. Ao 12:10, acontece. Um dos motores apagou e ele começou uma curva. Eu disse algo do tipo, cuidado, a aeronave está numa curva. Não sabíamos para onde a aeronave ia, mas estava começando a se mover. O Learjet, levando Payne Stewart e 5 outras pessoas, está caindo do céu. Estamos descendo, estamos descendo. E aonde é que vai bater? O F-16 tenta acompanhá-lo. Mas o avião desaparece nas nuvens. Ele cai abaixo do alcance do radar. Centro, eu tenho o local da queda. Sentimos como se tivéssemos levado um soco no estômago. Não podíamos fazer nada. Foi um dia muito ruim. O Learjet de Payne Stewart se chocou contra um campo de feno em Dakota do Sul. Não há sobreviventes. Você tem seres humanos naquela aeronave. E eles têm uma vida, têm uma família, uma conexão, uma história. E você é parte do fim da história deles, infelizmente. E quando você olha, é uma coisa muito, muito triste. Agora acabou. Acho que houve uma sensação de alívio quando o avião caiu mesmo numa área rural e que não caiu, de fato, numa grande área metropolitana.
Este é o local onde o avião caiu após o seu voo de 2.400 quilômetros e 4 horas de duração, bem no meio da nação. A bordo estava o jogador de golfe Payne Stewart, bicampeão do torneio US Open. Os caras ficam conhecendo uns aos outros muito bem. É uma comunidade muito unida com a mídia, com os jogadores, com as famílias. E ver alguém dessa família ser levado embora de forma tão trágica é realmente muito triste. Na comarca de Brown, Dakota do Sul, o acidente abalou os moradores locais. E depois de alguns giros e voltas e tudo mais, ele caiu. Provavelmente levou uns 12 segundos para bater no chão. Para os investigadores de acidentes, o primeiro passo é fazer um levantamento da área de impacto e montar uma grande busca. Vamos devagar! Não queremos perder nada. A busca em grade era um jeito de proceder para sabermos onde tínhamos estado, o que tínhamos examinado, e então poderíamos passar para a sessão de grade seguinte. Para nós era muito importante, então nós sabíamos onde poderíamos andar e onde não podíamos. O impacto a 800 km por hora não só esmagou os destroços, fez a maior parte deles penetrar no solo. A aeronave no local do acidente estava completamente destruída em pedaços e tinha muitos pedaços bem pequenos. A primeira impressão foi, vamos ter um pouco de dificuldade recolhendo provas aqui. No local do acidente do Learjet, os investigadores escavam várias camadas de terra. Eles procuram por destroços em cada centímetro. Quase se tornou uma escavação arqueológica, tirando camadas enquanto descíamos através da terra. Um bom investigador não pode tomar decisões com base em informações iniciais. Você tem que ter todos os dados para que possa fazer um trabalho adequado. À medida que peças-chave são recuperadas, os investigadores mapeiam a posição do avião. Eles querem encontrar a cauda e, com ela, o gravador de voz na cabine. Enquanto vasculhávamos os escombros na cratera, começamos a encontrar peças que estavam perto do gravador de voz da cabine. Sabíamos que estávamos procurando na área certa. Nós estávamos confiantes para encontrar o gravador. Enquanto isso, Bob Benson, da National Transportation Safety Board, está juntando as peças que eles têm até agora. Certo. Vamos ver o que temos. Por ter acompanhado o voo, ele tem uma vantagem incomum no caso. Um investigador saber que um acidente vai ocorrer antes de acontecer é muito incomum. Dá uma sensação estranha. Um sentimento de tristeza, saber que um acidente vai ocorrer e você arruma suas malas antes. É diferente de saber depois que ocorreu. Os motores estavam bem. Os pilotos dos F-16 estavam coletando dados. Disseram que ambos os motores estavam funcionando. Eles podiam ver 2 rastros. Ele tinha alguma energia elétrica porque a navegação e luzes rotativas de sinalização estavam funcionando. A parte elétrica estava funcionando. O que mais sabemos? Os pilotos dos F-16 também notaram algumas flutuações incomuns na altitude do Learjet antes dele cair. Aguardem. Vou olhar mais de perto. O Learjet estava subindo e descendo em um ritmo constante, conhecido como porpoising. Isso provavelmente aconteceu porque o piloto automático estava definido em modo de subida. E a aeronave estava tentando subir tão alto quanto ela possivelmente poderia. Mas aerodinamicamente há um limite para isso. E assim ele chegaria a seu teto máximo e em seguida desceria e tentaria voltar a subir e desceria novamente. Nenhum piloto deliberadamente conduziria um avião dessa maneira. Eu acho que eles estavam inconscientes. Ou pior, quando os caças os viram. Há outra pista que Benson quer urgentemente seguir. Nenhum movimento e... as janelas estão cobertas de gelo. Os pilotos dos F-16 nos disseram que havia uma grande área de gelo, de fato cobrindo 90% ou mais do para-brisa da aeronave, na parte de dentro. Isso obviamente indica que em algum momento tudo ficou muito frio lá dentro. Então não era uma resposta para todas as nossas perguntas.
Mas nos levou rapidamente a pensar que pode ter havido um problema de pressurização a bordo. Os investigadores podem estar um passo mais perto de encontrar respostas. Eles recuperaram o gravador de voz da cabine. Muito bem. O único dispositivo de gravação a bordo. O gravador estava esmagado quando o encontramos. E tinha dúvidas de que não conseguiríamos tirar nada dele. Espero que possamos ouvir o que deu errado. Ele foi enviado na mesma hora para o laboratório da NTSB e eles fizeram um trabalho fantástico de remendar essa coisa e conseguir tirar dados do gravador. Certo. Vamos ouvir. A gravação capta sons durante os últimos 30 minutos de voo. Enquanto ouvem, os investigadores fazem uma descoberta perturbadora. Ninguém a bordo está falando nada. Era estranho porque o avião estava voando e não se ouvia nenhuma voz. Mas há outros sons. E se eles puderem ser identificados, podem fornecer pistas vitais. Aumente isso, por favor. Podemos ouvir isso na cabine, alarme, coisas assim. Por isso, mesmo que não haja vozes para ouvir, há coisas valiosas sobre os sons. Esse é o aviso de altitude da cabine. Foi a perda de pressão que causou o acidente. A gravação confirma o palpite de Bob. O avião sofreu algum tipo de falha descompressiva. Quanto maior a altitude, menor a pressão do ar. Bom dia, Jacksonville. Aqui é o Learjet 47 Bravo Alpha, subindo ao nível de voo 260. Acima de 3.000 metros, o ar exterior é tão rarefeito que o ar da cabine deve ser pressurizado, de modo que pilotos e passageiros possam obter oxigênio suficiente para respirar. A pressurização impede uma doença potencialmente fatal chamada hipóxia. O Dr. Mitchell Garber explica o quão rapidamente a hipóxia pode incapacitar um piloto. Você tem talvez 4 ou 5 segundos de oxigênio dentro do seu cérebro e adicionais 12 a 15 segundos em sua circulação. Uma vez que tudo se foi, as coisas vão dar horrivelmente errado para você muito rapidamente. As evidências apontam para um quadro arrepiante. O alarme de altitude da cabine estava tocando durante todos os 30 minutos, menos em alguns segundos no final. O mistério agora é: por que o Learjet de Payne Stewart perdeu a vital pressão na cabine? E por que o alarme de emergência não evitou a catástrofe? Sistema de pressurização. Não é o suficiente para seguir. A busca no local do acidente resulta em muito pouco do sistema de pressurização. Apenas um par de válvulas danificadas. A única coisa positiva a fazer é trabalhar com o que se tem. Você vai para a guerra com o que tem, não com o que gostaria de ter. A válvula de controle de fluxo regula a quantidade de ar que é puxada dos motores para a cabine. Um problema com essa válvula poderia causar uma despressurização. Mesmo que os componentes estejam muito danificados, faz parte da nossa formação e do nosso trabalho tentar ao máximo possível determinar o que os componentes estavam fazendo antes do acidente. Vamos ver o que isso pode nos dizer. Bob examina a válvula sob um microscópio de alta potência. Ele faz uma descoberta importante. Pequenos arranhões no metal. No impacto, peças bateram umas nas outras e componentes internos bateram em componentes internos, e isso causou essas marcas. Quase se podia considerar isso uma foto instantânea do que aconteceria no momento do impacto. É isso. As marcas indicariam muito claramente que a válvula estava fechada durante o terrível impacto da aeronave e o solo. Com a válvula de controle de fluxo fechada, não teria havido nenhum fluxo de ar para manter a pressão da cabine. Temos um aviso de altitude na cabine.
A descoberta de que a válvula de controle de fluxo estava fechada foi muito importante para nós. Agora estávamos chegando perto do motivo do acidente. Regular a válvula corretamente é uma parte rotineira de cada decolagem. Ou a coisa quebrou, ou a tripulação decolou sem regulá-la. Vamos ver o que dá para fazer. Para verificar se houve falha mecânica, os investigadores precisam de mais peças do mecanismo que abre e fecha as válvulas. Eles intensificam os esforços de busca no local da queda. Nós compramos e alugamos detectores de metais e as pessoas estavam de 4 peneirando a terra com telas para tentar encontrar esses componentes. Os investigadores enchem caixas com peças recuperadas. Mais alguma coisa do sistema de pressurização? Mas o mecanismo de válvula nunca foi encontrado. Quando encontramos uma pista e não podemos segui-la por todo o caminho até o fim, fica muito frustrante para os investigadores. Sabemos que temos parte da evidência, mas não todas elas. Toque desde o início. Quero ouvir algo que ela disse antes da decolagem. Bob se volta para as gravações do controle de tráfego aéreo, que capturaram todas as chamadas de rádio com a tripulação do Learjet. Torre de Orlando, 47 Bravo Alfa solicitando taxiar. Ele espera que as gravações possam lhe dizer quando o Learjet começou a descomprimir. O ar usado para pressurizar o avião vem dos motores, então ele pode ser um pouco quente. É por isso que alguns pilotos esperam até o último minuto antes de abrir a válvula de fluxo de ar. V1. Eles se esqueceram de fazer isso? Rodar. Bom dia, 47 Bravo Alfa. Suba e mantenha o nível de voo 390. Se eles se esqueceram de abrir a válvula na decolagem, eles teriam sido afetados pela falta de oxigênio assim que passaram dos 3.000 metros de altitude. A progressão dos sintomas de hipóxia é provavelmente mais pronunciada na arena mental e nossa capacidade de pensar, de decidir, é uma das razões pela qual é tão crítico. Bob ouve atentamente. Ele quer comparar a forma como as vozes dos pilotos soam no chão com a forma como elas soam em altitudes mais elevadas, onde há menos oxigênio. Era importante para nós tentar descobrir em que altitude, o ponto no voo, quando algo começou a dar errado. Até agora tudo bem. Toque algo posterior. Depois que eles passaram dos 3.000 metros. Mudanças nas vozes poderiam revelar quando a pressão falhou. Você pode ficar com a fala arrastada ou pode ficar com a fala mais lenta, como acontece no estado de embriaguez. Bom dia, Jacksonville. Aqui é o 47 Bravo Alfa. Subindo para o nível de voo 260. Ela parece igual para mim. Então, está tudo bem. Até a última chamada do rádio. Transmissões da primeira oficial foram claras. Por isso, sabíamos que naquela altitude as coisas estavam indo bem. Rádios. Confere. A gravação revela a Bob que a tripulação regulou a válvula corretamente na decolagem. Interruptor do ar da cabine. Normal. Algo aconteceu entre a última chamada do rádio, aqui, e quando eles perderam o contato de rádio, aqui. Tivemos boas transmissões da tripulação, claras, sem máscara de oxigênio, a uma altitude de 8.500 metros. E 4 minutos depois, quando a aeronave estava passando dos 10.000 metros, o controle de tráfego aéreo não conseguia contatá-lo. E isso nos levou a acreditar que algo bastante importante aconteceu entre essas duas altitudes naquela janela de 4 minutos. Algo deve ter acontecido para fechar a válvula de ar da cabine, mas é impossível dizer se foi erro humano ou falha mecânica. Por causa da natureza caótica dos acidentes de avião, às vezes você não tem muitas evidências, mas isso não significa que deixamos de investigar. Válvula de controle de fluxo. Exame inconclusivo.
Aviso de altitude da cabine. Há outro mistério desconcertante. O Learjet é equipado com máscaras de oxigênio de emergência. Colocar máscara. Colocar máscara. Não importa o que causou a perda de pressão, as máscaras de oxigênio deveriam ter dado o ar suficiente para a tripulação respirar até que pudessem pousar o avião. Se uma tripulação tem um aviso de altitude, a primeira coisa que qualquer tripulação de voo deveria fazer seria colocar uma máscara de oxigênio. Não consigo respirar. Você consegue? Um pouco. Poderia o sistema de oxigênio de emergência ter falhado? Bob vasculha os registros de manutenção do Learjet. Parece que tudo estava funcionando bem. Ele descobre que em diversos voos anteriores, a tripulação do Learjet usou as máscaras sem quaisquer problemas. Nós determinamos que o oxigênio estava a bordo e a tripulação poderia tê-lo usado. Então, a questão se tornou por que eles não usaram o oxigênio suplementar. É hora de uma nova abordagem. Ajuste para subir. Os investigadores precisam descobrir mais sobre o que aconteceu a bordo do Learjet após a última chamada de rádio da tripulação. Eles esperam que uma simulação de voo vá ajudar. E aí está o aviso de altitude da cabine. Iniciar o relógio? Você tem talvez 15 segundos para fazer algo quando está num ambiente que está com praticamente zero de oxigênio. Checklist de emergência, peguei. Bob consulta o mesmo tipo de checklist usado pelos pilotos do Learjet. O que ele está prestes a descobrir pode finalmente desvendar o mistério e revelar por que o Learjet de Payne Stewart caiu dos céus sobre Dakota do Sul. Eu acho que todos nós meio que tínhamos em mente a checklist que se faz uma vez que ouvimos o alarme de altitude ou qualquer outra indicação de um evento de descompressão que você vai colocar sua máscara de oxigênio, é o primeiro item, o mais imediato. A perda simulada de pressão na cabine leva Bob a uma descoberta surpreendente. O primeiro item na checklist de emergência não é colocar máscaras de oxigênio. A 3.000 metros, mais ou menos 150 metros, o controle da válvula de pressão de saída está presa. O texto, à primeira vista, era um pouco confuso. Eu imagino que seria muito confuso se você estivesse sob uma situação de emergência, tentando descobrir exatamente o que aquilo queria dizer. Isso desativa o modo automático e impede que a altitude na cabine suba ainda mais se há falha no sistema de controle automático. Eu não acredito que não colocamos as máscaras de oxigênio. Ficamos surpresos, porque implicava muito fortemente que você precisava diagnosticar um problema de pressurização. E se você não pode corrigi-lo, aí você põe as máscaras de oxigênio. E isso é contraintuitivo para nós. Isso estava ao contrário. O primeiro passo deveria ter sido pôr as máscaras de oxigênio. Certo. Desligue isso. Acho que sei o que houve. Os investigadores agora têm uma teoria sobre o que deu errado a bordo do Learjet. Tudo está bem até cerca de 7.300 pés. Então, alguma coisa fez o avião perder a pressão. Temos um aviso de altitude na cabine. Checklist de emergência. Eles pegam a checklist e começam um diagnóstico. O que diz a checklist? A 3.000 metros, mais ou menos 150 metros, o controle da pressão para a válvula de saída está preso. Eles pegaram a checklist e leram. Foram confundidos por ela e as máscaras de oxigênio estavam no lugar sem serem usadas. Poderia ser o ar de sangria? Isso desativa o modo automático e impede que a altitude na cabine suba ainda mais se a falha é no sistema de controle automático. O quê? Que falha? A hipóxia se estabelece com uma velocidade devastadora. Depois de 15 segundos, a tripulação estaria confusa e desorientada. Pode ler de novo? Tá bom. Muito disso depende da rapidez com que a hipóxia se estabelece e uma grande parte depende do indivíduo. Mas o que acontece com frequência e provavelmente o mais importante é a dificuldade de pensar.
A 3.000. A pressão de controle é... Padrões de pensamento ficam cada vez mais confusos e menos deliberados. Você realmente começa a perder a consciência. E se você não receber um fornecimento de oxigênio, você vai acabar morrendo por falta dele. Mas antes que possa solucionar o problema, a tripulação perde a consciência. A lista do Lear, em certo sentido, um sentido muito real, pode levar uma tripulação ao erro. Sem aquelas máscaras, não teriam chance alguma. Em vez de um alarme alto, talvez se tivesse uma gravação no avião dizendo: ponha sua máscara de oxigênio. Seria mais eficaz. Em vez de ter pessoas que precisam tentar descobrir o que o som é, ter que lidar com o som em si e depois tentarem descobrir o que deveriam fazer a respeito disso. No rescaldo da tragédia do Learjet, a família e os amigos de Payne Stewart, junto com os fãs de golfe em todo o país, se reúnem em luto. Estou profundamente pesaroso com a perda de Payne Stewart, que teve uma carreira e um impacto notáveis sobre o seu esporte. Eu conheci o Payne como um cara bastante tranquilo, que era gentil com todos e tinha um coração muito bom. Payne não iria querer as pessoas de luto por sua morte, não importa o que houvesse. Ele era um cara otimista, ele era um cara feliz que simplesmente amava viver a vida, estar com sua família, se divertir. E ele não ia querer ninguém de luto, ele gostaria que as pessoas celebrassem a sua vida e apoiassem a família dele. V1. Rodar. Os investigadores nunca conseguirão determinar de forma conclusiva o que causou a despressurização do avião. A descompressão pode ter sido causada por uma vedação com vazamento numa porta, um vazamento pequeno, do tamanho de um lápis na parte lateral da aeronave, uma avaria no sistema. Nós não sabemos. Mas seja qual for a razão, a tripulação provavelmente teria se recuperado se tivesse colocado suas máscaras. A NTSB, em seu relatório, em última análise, concluiu que se eles tivessem recebido oxigênio em tempo hábil, é provável que não estaríamos falando especialmente hoje sobre esse acidente. Temos um aviso de altitude na cabine. Checklist de emergência. Após a investigação, a NTSB recomendou mudanças importantes nas checklists da aviação. Insistimos fortemente que essa checklist, que nós suspeitamos ter deixado a tripulação confusa, fosse alterada para torná-la mais clara e mais útil em caso de emergência. A FAA respondeu rapidamente. Pôr máscaras de oxigênio é agora o primeiro item da checklist, não apenas para Learjets, mas para toda aeronave semelhante no céu. Ficamos satisfeitos com os resultados. A checklist foi alterada. E repito, não só para o Lear, mas a FAA insistiu que outras aeronaves, outros jatos executivos reavaliassem as suas checklists para torná-las bem claras. Eu acho que a lição mais importante para mim é entender a sua checklist de emergência. A checklist de emergência existe por uma razão, que é manter você seguro.